Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo e mais uma vez trazendo aqui histórias reais. Eu estou aqui com a Fê. Fê, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Queria que primeiramente você se apresentasse aqui para quem está nos assistindo. Tá, eu sou a Fernanda, eu tenho 37 anos, sou casada aí 15 anos, completei em novembro. Tenho um filho, obrigada, tenho um filho de 10 anos. Hoje eu sou dona de casa, então hoje eu me dedico única e exclusivamente à minha maternidade, à minha casa, né? Nós somos uma família sem rede de apoio aqui na capital, então o meu desejo, né, quando a gente quis formar uma família, era que quando eu tivesse um filho eu não colocasse tão cedo na escola, eu pudesse acompanhar, né, essa primeira infância que é tão importante para a criança. E aí eu fui ficando, esse meio tempo eu cheguei a empreender online, não deu muito certo, mas hoje eu tô full time aí na função dona de casa, que também... É bastante coisa. É bastante coisa. As pessoas acham que não, mas é bastante coisa. Não é muito valorizado ainda hoje, mas realmente é uma carga aí puxada. Sim. Puxada, mas eu me sinto muito feliz, assim, nessa fase que eu estou. Que bom, que bom. Vocês são de onde, vocês dois? Eu nasci em Santos, né? E aí quando eu casei vim para São Paulo por causa do trabalho do meu esposo. E meu esposo nasceu em Botucatu, interior. Ele é de Botucatu. Ele é de Botucatu. Nasceu lá, mas veio pequenininho para São Paulo. E aí depois a trabalho o meu sogro foi para Santos e aí os nossos caminhos se cruzaram. Legal. E aí quando eu fiz 18, ele me enrolou um Mitos pouquinho. ou Moby Dick? Oi? Mitos ou Moby Dick? Eu não era muito da balada, viu? Mas Moby Dick era muito famoso. Hoje, assim, tem outros locais, né, que as pessoas vão, enfim. Mas o Moby Dick já teve o seu auge. Já teve seu auge. E aí, nossos caminhos se cruzaram. Aí ele me enrolou um pouquinho, doutor. Mas quando eu tava para completar 18 anos, ele me pediu em namoro, aquela coisa formal. Nossa, é bem antigo então o namoro. Sim, a gente já tá nessa caminhada há uns 20 anos já juntos. Que legal! A gente tem muita história e muita coisa a gente já passou junto, a gente já construiu junto. Então a gente tem uma história aí longa. E agora em novembro completamos 15 anos de casado. Que legal, que legal. Muito legal mesmo, muito legal. Fê, a ideia aqui, sem script, sem regras, é tentar entender um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Não só com a endometriose, mas da saúde feminina de um modo geral. Então, conta o que você quiser. Então, vamos lá. Convivi com a endometriose sem saber, né, que eu tinha por muitos anos, né. Tive acompanhamentos médicos por muitos anos, mas essa doença estava lá escondidinha, né. E é engraçado que quando a gente tem a primeira consulta, né, no caso, quando eu tive a primeira consulta com você foi falando alguns sintomas e aí às vezes a gente não associa. E depois do dia a gente fala, meu Deus, aquele sintoma era endometriose, aquela dor no posterior que eu achei que era da academia, era da endometriose, então a gente vai associando. Mas até a gente chegar aí, né, é engraçado como as coisas acontecem no nosso caminho, Deus coloca pessoas no nosso caminho, né? E a descoberta da endometriose foi uma coisa muito rápida. E foi tudo muito rápido, né, doutor? Então, eu estava fazendo um acompanhamento de fisioterapia, né? Que foi com uma paciente sua, né? Graças a ela eu cheguei a você. E a gente estava fazendo... E a irmã dela também... A irmã dela também foi minha paciente. A irmã dela, né? Na verdade, começou com a irmã dela. E foi pra ela. E depois que ela fez a cirurgia com você, que ela engravidou, já a menininha dela é a coisa mais linda. E a gente acabou virando amiga. Essa é a verdade. E aí você vai criando intimidade, né? Sessão após sessão. Tá fazendo um tratamento por conta de uma hérnia na cervical, fazendo RPG e tudo. E aí o que acontecia mês a mês? Um mês você tá legal, outro mês você tá pior. Aí você remarca, aí você vai do jeito que você tá, meia troncha, né? E aí, a gente vai criando a intimidade, ela falou assim, Fê, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, claro. Ela, a gente já tem uma intimidade, né? Deixa eu te falar. Ela, você já pesquisou se você tem endometriose? Aí eu falei, endometriose? Eu falei, não. Ainda na hora você pensa assim, você fala, nossa, né? Uma doença que eu nunca ouvi falar, feminina e tudo. Aí ela falou assim, ó, eu já operei. Ela falou, eu vejo o quanto que você sofre. Né, o jeito que você sofre, eu sinto, em fazer a sessão com você, eu sinto a sensibilidade do seu corpo. Ela falou, então, eu acho que vale a pena
você investigar. Vou te passar o contato do meu médico, eu também operei. Ela contou toda a história dela. E aí ela falou, segue aqui o Dr. Patrick, né? Falei, tá bom, comecei a te seguir. Fui acompanhando o seu trabalho e tudo, e o tempo foi passando. E mês a mês as minhas dores só foram piorando. E aí teve um mês específico, assim, que eu realmente chorei, literalmente, de dor, né? Fui evacuar e foi uma pontada, assim, insuportável. Que a lágrima escorria espontaneamente. Aí eu lembro que naquele dia meu esposo estava em casa ainda, eu virei para ele e falei, olha, não sei se atende o plano, se não atende, como que vai ser, como que não vai, mas eu vou marcar uma consulta com o Dr. Patrick. E eu falei, eu quero que você vá comigo, porque eu acho que na situação que a gente passa, nós mulheres, assim, né, de dores e tudo, é muito difícil às vezes para o homem entender um pouco, Sim. né, essa parte feminina. Por mais que eu tenha tido sempre a compreensão do meu esposo, é muito difícil. E eu queria que ele estivesse presente para ele entender, né, se realmente existia algum problema ali ou se era algo que era comum de eu ter na TPM, na menstruação, fora as cólicas intensas, fora as dores lombares, e muitas vezes eu ficava de cama. E aí eu começo a relembrar na época que eu trabalhava em Santos, numa empresa, eu cheguei já embora do serviço porque eu não estava aguentando de cólica. Eu lembro que eu tomava banhos quentíssimos e eu me encolhi igual um bebê recém-nascido embaixo das cobertas. E aí quando a gente começa a ter o conhecimento da doença e a gente percebe que eu já estava com aquilo em mim, porém a falta de informação há mais de 20 anos atrás, né, a falta de conhecimento, a gente vai normalizando tudo isso. Né? Então, aí nós fomos em consulta, né? E você foi muito claro nas suas explicações, no que você falou. E nos sintomas que eu já comecei a te falar, você falou, olha, aparentemente tem alguma coisa aí, né? Fizemos os exames, você me recomendou, né, o exame específico de endometriose. Mas na minha cabeça... um tratamento clínico aí, né? O Dr. Patrick vai me passar algumas orientações, talvez alguma medicação e tudo. Obviamente, depois que a gente saiu da consulta, eu até comentei com meu esposo no carro, eu falei, realmente tem alguma coisa de errado aí, né? O que a Tamara falou tem sentido. A sensibilidade da Tamara foi espetacular, né? Foi maravilhoso. Eu falei para ela que no meu pós da cirurgia, que ela foi em casa, eu falei, você foi um anjo. Você foi um anjo na minha vida. Eu estava até vendo outro podcast anterior a esse que a Ana estava falando, né? Sobre a gente ser um canal de informação. E aí a experiência que ela passou, né, a Tamara, ela conseguiu identificar em mim e me dar esse alerta. Porque se não fosse ela, talvez eu fosse descobrir essa doença um dia. Mais pra frente. Muito mais pra frente. E aí a gente vai entender no decorrer desta história que tudo acontece no tempo certo, né, doutor? Com certeza. Porque fomos surpreendidos aí no meio do caminho, mas enfim. E aí conversei muito com meu esposo, né, sobre isso. Falei, realmente tem alguma coisa de errado aí, vamos investigar, vamos marcar o exame que precisa ser feito. E aí tivemos o retorno aí da consulta, né, e eu com a expectativa que seria um tratamento clínico, não, é cirúrgico. Realmente levei um choque na hora, né, até chorei e tudo, porque eu falo que é diferente quando a gente escolhe se submeter a uma cirurgia, né. Então, eu tive meu filho por cesárea, foi uma escolha minha. Sim. Agora, você imagina você receber um diagnóstico, você tem que fazer a cirurgia, né? O seu caso é cirúrgico, não é clínico, já está avançado. Então, realmente foi um choque ali para mim, né? Fui digerindo tudo aquilo e falei, doutor, você até me deixou em aberto, assim, se eu quisesse consultar outras pessoas, outros profissionais. Mas eu lembro que eu até falei, né? Falei, doutor, você foi de indicação, confio no seu trabalho, já acompanhava antes de marcar a consulta. Eu falei, eu não vou ficar postergando um problema, tem que resolver, vamos resolver. Né? Então, partimos aí para a cirurgia, né? No qual foi uma cirurgia até mais invasiva, né? Do que os exames indicavam, né? E aí... Em junho, né? 28 de junho. 28 de junho, tem isso na... Não, 3 ou 4 de julho, e depois teve a outra em agosto. Você tá dando spoiler aí. Tô dando spoiler, Eu te falo exatamente, quer ver? Eu acho que foi 3 de julho. 3 de julho. Isso. 3 de julho. Tá na minha agenda aqui.
Aí me preparei, né, pelo fato de não ter rede de apoio, pedi um auxílio para minha mãe, que mora em Santos. Minha mãe trabalha, então ela se reorganizou aí na agenda dela para poder me dar um help, né, levar o Daniel no futebol, levar na escola, enfim. E aí, ao mesmo tempo, me dar uma ajuda em casa, né. Tive uma grande rede de apoio, meu esposo, minha mãe, até meu filho, bonitinho, que às vezes eu tava indo tomar banho, ele falava, ai mamãe, posso te ajudar quando você sair do banho? Então ele me ajudava a secar as pernas e tudo. Foi muito fofo, foi muito bom porque eu me senti muito, muito cuidada, né? Eu acho que nessas horas é fácil a gente cuidar um do outro quando tudo vai bem, né? Quando tudo tá ótimo. E quando vem uma doença, né? E quando vem uma situação que você fica dependente, né? Sim. É difícil. É difícil. Para mim foi um choque porque foi realmente tudo muito rápido, né? Passei em consulta, fiz exame, a cirurgia, vamos marcar. Um mês depois eu já estava operada, né? E aí, ainda no meu pós-operatório, né? Um pouco caótico aí, que passei mal no hospital. Você teve muito contato com meu esposo, né? Por conta de uma descoberta aí no meio dessa cirurgia, que ainda no início não era interessante eu saber, porque eu ainda estava no processo de recuperação, né? E meu esposo segurou muito as pontas, assim, Sim. né? Foi muito forte. Eu vou me emocionar. Pode se emocionar. É difícil, né, doutor? E aí, eu lembro que quando eu tive o retorno de uma semana, minha mãe ficou com meu filho, né, em casa. E aí, no caminho, né, indo pro consultório, ele falou, então, Fernanda, a gente precisa conversar. Eu falei com o doutor, né, a sua cirurgia correu tudo bem, porém foi encontrado aí um tumor, né, então estava em estágio inicial ali, a gente não conseguiu ter ainda a certeza se ele era realmente benigno, maligno, a gente tem que fazer alguns exames adicionais, né, a gente não pode deixar isso inconclusivo, né, pelo fato dele ser muito pequenininho, né, o doutor pode até explicar melhor depois. Então, eu levei esse choque com uma semana de operada, né? E aí, tive o retorno, nós tiramos as dúvidas, conversamos melhor sobre isso e ainda estávamos no aguardo do resultado do exame, né? E ainda... Só para tentar... A gente no intraoperatório mesmo, a gente identificou esse tumor no ovário contralateral. A sua endometriose era basicamente à direita, do lado esquerdo não tinha praticamente nada. E aí a gente viu essa imagem no ovário. Aí ainda no começo da cirurgia eu falei, já vou retirar isso daqui, porque eu quero ter uma análise disso. Uhum. Aí ainda a instrumentadora, você quer alguma coisa? Eu falei, eu quero um bag, porque eu vou tirar protegido, porque caso seja alguma coisa, faz diferença. Aí eu tirei íntegro, coloquei no bag, tiramos, mandamos pro patologista, falei, eu quero uma congelação disso. E aí elas voltaram, a gente já estava da metade para o término da cirurgia, falou, é muito pequeno, diagnóstico de certeza eu vou dar com a parafina. Na congelação a gente não conseguiu ver células que nos sugiram que seja maligno. Uhum. Aí, passaram-se alguns dias, elas me ligaram, falaram, Patrick, é um tumor, eu preciso fazer uma imunistoquímica e tal, e eu sugiro fazer esse complementar aqui para a gente poder ter certeza da característica. Você pede o ok da família? E aí foi quando eu entrei em contato com ele. Você foi inclusive, muito delicado nessa situação, né? Entendendo que eu ainda estava numa fase de recuperação. Sim. Da primeira cirurgia, né? Porque realmente a recuperação é muito mais importante do que a cirurgia em si. A cirurgia em si ela é muito importante, mas a gente seguir o pós-operatório, ele é fundamental para ter um sucesso, né, em toda a cirurgia. Então, você até falou comigo, né, que em nenhum momento você quis esconder, mas pela situação que eu estava, não seria bom eu já receber esse tipo de notícia. E ainda né? mais por telefone, né? Exato. Então, foi bom. É menos pior eu falar com ele por telefone. E aí foi aí que a gente acabou conversando, e eu tinha o telefone já dele, né? Uhum. E foi assim, eu mandei um WhatsApp pra ele e falei, você pode falar? Você tá sozinho? Ele difícil, falou, né? é difícil.
E aí ele falou, não, e ele ligou de imediato, assim, né? Então aí a gente conversou, porque já era de noite, né? Quando a gente teve esse contato. E é difícil. É difícil e ver, e assim, a voz dele entregava a reação dele. E ele não podia demonstrar também, né? Então, isso... Só Deus sabe se ele foi pro banheiro ficar sozinho e chorar. Eu sei o que aconteceu, eu posso te contar. A gente tava todo mundo na sala, o telefone dele tocou. E aí ele falou, nossa, cliente essa hora. E se mandou pro quarto. Então, porque como ele já viu que era uma mensagem sua, que vocês precisavam conversar, ele falou, opa, alguma coisa tem aí, eu preciso escutar isso sozinho. E realmente, engraçado que ninguém foi atrás dele. Porque às vezes meu filho vai atrás, uma coisa assim. Então ele conseguiu segurar. Por isso que eu falo que ele realmente foi uma base muito forte para mim, porque ele conseguiu segurar as pontas ali, né? E ele conseguiu transparecer uma segurança. Mas ele foi muito forte. Ele foi muito forte. E aí ele me contando isso no trajeto, aí nós tivemos o retorno presencial, né? Para examinar pós-cirurgias, os cortes e tudo mais. E aí nós tiramos as dúvidas, né? E aí eu perguntei, né, doutor, constatando aí, né? Vamos pensar nas piores das hipóteses, né? Seja um tumor maligno. Tem que se fazer cirurgia de novo? Aí você tem. Aí eu falei, não, doutor, eu não quero fazer cirurgia de novo. E aí coloquei na minha cabeça que eu não ia fazer, que ia dar benigno e tudo certo. Voltei para casa. E meu esposo deixou para me contar no carro, porque senão minha mãe não teria ido embora. Se minha mãe soubesse desta possibilidade, ela não teria ido embora. Porque eu perdi meu pai... Com 59 anos, ele teve câncer no intestino e depois ele foi operando outros locais até dar metástase. Então, a gente sabe o que é cuidar de uma pessoa com um câncer, a gente sabe o que é uma quimioterapia, a gente sabe o que é estar no hospital, o que é uma pessoa pós-operada de um câncer. Então, a gente tem todo um histórico aí no passado. Então, o Eduardo quis segurar um pouco essa informação, porque minha mãe, se ela soubesse, ela falou, não, eu vou ficar aqui até ela ia bater ali. Mas ela precisava trabalhar, ela precisava voltar para a rotina dela, então o Eduardo foi fundamental aí e muito delicado na hora de me conduzir para toda essa notícia, né? E nós saímos do consultório de retorno ainda sem saber o resultado do exame. Sim. E agora eu vou te contar uma coisa que você não sabe, doutor. A gente fazia o seguinte, o celular ficava na sala do Eduardo e o meu eu levava para o banheiro para tomar banho. Se eu precisasse de alguma coisa e alguém não me escutasse, eu tava com o celular ali para poder ligar. Porque às vezes o chamar, às vezes não dava para escutar por causa do corredor ali, né? E aí eu lembro que eu falei para ele, eu vou tomar banho e vou levar o celular, né? Só que o dele também tava no banheiro. Na hora que eu peguei o celular na mão, veio assim uma mensagem sua. Oi, podemos falar? Eu já gelei na hora. Mas eu fingi demência. Eu falei, deixa pra lá. Falei, amor, ó, celular aqui e fui tomar meu banho. Aí imagina aquele banho como foi. Longo não foi. Aí daqui a pouco, dá 5 minutos, ele veio no banheiro. Aí ele veio falar uma coisa nada a ver. Aí eu virei pra ele e falei assim, o Dr. Patrick te ligou, né? Aí eu falei, é o que eu tô pensando? Aí pronto, já tava no banheiro, já desabei, né, a chorar, enfim. Mas ele falou assim pra mim, calma. Calma porque não é tão ruim quanto você pensa. O Dr. Patrick está viajando, mas ele pediu pra você ligar pra ele, que ele vai te explicar tudo. Aí fiquei naquele banho ali. E a melhor coisa foi ter acontecido no banho, porque meu filho tava na sala. Imagina uma criança de 10 anos me ver chorar eventualmente, né, por uma notícia de um tumor maligno, de um câncer, enfim. E aí me acalmei no banho e tudo, e te liguei. E foi quando você me explicou, né, que era um tumor em estágio inicial, muito pequenininho, né? Você já tinha feito a retirada aí no bag, né? Uhum. Inclusive eu tenho uma amiga minha que ela é pediatra. E aí a gente estava conversando, ela me ligou para saber como que tinha sido tudo, expliquei para ela o que tinha acontecido, né, sobre a segunda cirurgia e tal. E contei, né, como que você fez na cirurgia para retirada, né, lá na bag, tudo certinho, para não respingar, né, para não contaminar.
E aí ela falou assim, Fernanda, ela assim, eu não sou ginecologista, não sou especialista nisso, mas a conduta que seu médico teve foi a das melhores. Ela falou pra mim. E ela falou, eu já tive casos de amigas minhas em que não teve esse zelo e eram, né, e a pessoa teve um agravamento aí e outras consequências. É porque muda o estadiamento, né? Então, assim, são duas coisas. Uma, eu prefiro, como era algo pequeno, a minha decisão de imediato foi, eu vou perder ovário sadio, de modo que eu consiga retirar íntegro isso daqui, porque se eu tentar retirar somente isso, eu vou acabar rompendo. Então, eu vou perder ovário sadio para retirar íntegro, e já vou retirar no bag, por quê? Porque se isso tem contato com outras estruturas, eu posso disseminar células, né? Então faz diferença no estadiamento. Então essa foi a ideia, tem tirar íntegro e tirar protegido. Que é sempre quando você tem uma imagem que é suspeita, a gente tem que pensar dessa maneira. Sim. Né? E foi por isso que a gente adotou isso. Né? E foi a melhor conduta, né, doutor? Sim. Porque realmente constatou que era maligno. Né? Então, toda a cirurgia que nós precisávamos fazer, que era oncológica, não digo que é uma complementar, porque uma coisa é diferente da outra. Sim. Uma é ginecológica e a outra é oncológica, né? Mas você me passou muita segurança de que aquilo iria correr muito bem. Nós precisamos fazer a retirada, né, do ovário, A gente fez a peritonectomia da fossa ovárica, Isso. A gente retirou o ovário junto com a trompa do lado esquerdo e a omentectomia também. Sim. Que é aquela gordura que envolve o intestino. E aí o resultado foi dos melhores. Foi né? dos melhores, porque até então, quando eu tive a notícia, né, que era maligna e tudo, você já tinha falado no telefone que a quimioterapia já estava descartada, né, se precisasse uma radioterapia. Mas eu falo que Deus faz tudo no tempo certo, porque acho que ele me espremeu naquele dia de dor e falou, vai no Dr. Patrick, vai, porque você precisa descobrir mais coisas aí. Então eu falo que o que aconteceu foi no tempo certo, porque talvez há um tempo atrás esse tumor nem estivesse ali. Sim. Ou se fosse muito mais para frente, talvez ele estivesse mais evoluído. E aí realmente eu precisaria recorrer a uma quimioterapia. Foi o timing mais adequado possível. Foi o timing perfeito. Eu falo que foi o timing perfeito. Então, eu termino esse ano, assim, muito, muito grata por tudo que me aconteceu. Eu falo que E foi assim, né? A primeira cirurgia em julho e a segunda em agosto. Eu tive um prazo muito curto entre as cirurgias. 8 semanas entre as duas cirurgias. Entre as duas cirurgias. Eu falo que parece que eu vivi um ano inteiro dentro desse período, assim. Ainda tenho, vamos dizer, consequências ainda, né? Da minha recuperação, né? Eu acho que quem passa... Acabou impactando muito a recuperação da primeira, porque a gente teve toda a descarga de estresse, de medo, de ansiedade, de tudo, né? Logo após a primeira. Então, tudo que a gente teve de ganhos de fisioterapia, a gente já perdeu, né? Sim. Que é contraturas. Não adianta, não tem como dissociar o emocional do físico, né? É tudo interligado. Então, com certeza, impactou demais isso. E aí, depois, quando a gente fez a segunda cirurgia, acabou meio que voltando para estaca zero essa recuperação, né? Exatamente, exatamente. E era uma endometriose bastante profunda, né? A gente dissecou até nervos profundos mesmo. Então, que não é o habitual. E a gente sabe que essa recuperação fisioterápica no pós-operatório desse tipo de endometriose é fundamental. É fundamental. E por conta desse segundo diagnóstico, eu não pude nem iniciar ainda a fisioterapia, né? Então, eu iniciei ela recentemente, já identificamos melhoras, mas eu ainda tenho um caminho ainda aí a percorrer, né? Ainda tenho restrições de atividades físicas e tudo. Mas o mais importante é eu saber que eu tô curada, né? E aí, às vezes, as pessoas... É engraçado, porque quando eu tive o retorno e você postou no seu Instagram, eu repostei ali, e aí foi quando as pessoas ficaram sabendo, né, que eu tinha passado por uma cirurgia, algumas vieram falar comigo. E aí você sabe, né, doutor, que você começou a ter uma legião de fãs, né? Porque assim, quando eu fui fazer as cirurgias, eu tenho um grupo das minhas amigas da faculdade, que a gente tem amizade de mais de 10 anos,
Então, eu criei um grupo ali do WhatsApp para passar os comunicados sobre as cirurgias e tudo. E algumas amigas minhas passaram a te seguir, né? Ah, somos fãs do Doc, fala para ele que nós amamos o Doc, porque é impressionante. Quando eu conto a história para as pessoas, né? Até para a própria fisioterapia, a fisioterapeuta que está cuidando de mim, as pessoas ficam impressionadas como tudo aconteceu, né? E como eu levei tudo isso. Sim. Por mais que tenha sido muito difícil... Você levou muito bem. Eu segurei Você ali, levou sabe? muito bem. Então, até... Eu sou mãe, né, doutor? Então, você imagina o meu filho ver uma mãe que vai pra cima e pra baixo, que corre, que resolve, que faz. E aí eu me deparar com meu filho me secando no banheiro, né? Então, é muito difícil, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E me ver numa cama ali, não podendo fazer nada... Foi muito difícil, mas eu falei, o processo é esse. O processo é esse, eu vou ter que aguardar a recuperação, eu vou ter que viver um dia de cada vez. Não, acho que o pior já foi, o pior já passou. Agora eu estou num processo mais tranquilo. É a fisioterapia, é voltando à atividade física, né? Mas a gente ainda tem as consequências dessa avalanche toda, sabe, doutor? Mas é o que eu falo que o mais importante é a forma como tudo aconteceu, as mãos de quem eu parei, né? As pessoas que passaram pela minha vida, né? Eu sou muito grata a você, né, doutor, por tudo. A gente acaba tendo um carinho muito grande, porque eu falo que você é um profissional, além da parte da inteligência da profissão, né? Dos estudos, da sua experiência, você é uma pessoa muito humana, né? Então, a gente vê isso claramente nas suas consultas, na sua forma de conversar, na sua forma de explicar. E eu falo que é difícil a gente encontrar, né, médicos assim hoje em dia. Passei por alguns, inclusive por uma médica que falou que eu tinha um princípio de endometriose. E aí hoje, vendo tudo que eu passei, eu falo, meu Deus, né? O princípio de endometriose me levou a 2 cirurgias. Então é muito sério tudo Sim. isso, é muito sério. A gente precisa... as mulheres precisam escutar o seu corpo, entender que aquilo que elas sentem é um sinal do corpo, assim, falando, vai investigar, vai atrás, né? Vai procurar informação. Hoje a gente tem internet, tudo bem que a gente tem que selecionar aquilo que a gente absorve. Mas você tem à disposição muita informação. Muita informação. A endometriose há mais de 20 anos atrás, meu Deus. Ninguém falava. Eu lembro quando eu estava na residência, e aí eu sempre gostei de fazer trabalhos científicos e tal. E aí tinha um cara na residência, que foi meu chefe muito tempo lá no HC, que produzia muito. Então, vou grudar nele para fazer trabalho. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui na clínica dele, eu estava com um outro médico que trabalhava lá. Mas ele tem uma clínica só para endometriose? Tem paciente para isso? Né? Tipo, não tem muita gente para isso. E aí eu lembro deles falando, Patrick, tem muito mais gente do que você imagina. É que é pouquíssimo falado. E era muito pouco falado. E hoje, se hoje é pouco falado, imagina lá atrás, né? Sim. E aí, tipo, eu fui me apaixonando não só por ver um cara que produzia muito, que operava bastante e tal. Eu fui me apaixonando por tudo, pela complexidade. Eu falei, gente... E quando eu comecei o consultório, você não tem muito paciente, né? E aí os meus colegas não queriam lidar com esse tipo de paciente porque eram pacientes complexos e acabavam me encaminhando. Então, desde o princípio, eu nunca tive um consultório que foi mais de rotina ginecológica, mais de obstetrícia, de partos, né? Porque você fala, sou ginecologista, você faz muito parto. Eu nunca fui um cara que teve muito parto, né? O meu consultório sempre foi muito mais de cirurgia ginecológica. E acabou indo para esse caminho e é uma coisa assim que eu sempre achei fundamental. Eu não posso querer impor tratamento, eu não posso eu querer... Tanto que eu tô nem aí se me chama de doutor ou não, né? Então, eu sou tão pessoa quanto você, né? Não tem essa diferença, o médico, como no passado, acho que tinha muito mais isso, mas ainda tem umas pessoas assim que querem o doutor de qualquer jeito. Mas as gerações mudam e a gente tem que tentar mostrar para você que você compreende o que está ocorrendo com você. Não é simplesmente dar só o diagnóstico, Exato. Explicar o porquê de tudo isso, né? Exatamente, a gente precisa mostrar o que está acontecendo.
E posso não desenhar bem, mas assim, eu gosto de pegar um risco-rabisco e mostrar lá para tentar dar uma noção de anatomia, noção do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer, para a pessoa sair de lá e falar, poxa, tá, entendi. Na escola eu aprendi angiosperma e gimnosperma. Nas aulas de biologia não falavam muito, né? Quantos pacientes acham que se perder um absorvente interno vai cair dentro da barriga? Um monte, um monte. Então, assim, a noção de anatomia humana do básico não é dado na escola. Não. Não é. Então, às vezes é bem o básico. Você mostrando o básico já é muita coisa, porque a pessoa consegue compreender, putz, é isso que eu tenho. Putz, é por isso que eu sinto isso. Ah, eu entendi o que vai fazer na cirurgia. Tá, tem risco aqui, aqui, aqui por causa disso. Então, é importante. E assim, eu acho que com o desenho, com o risco-rabisco, a gente consegue mostrar muita coisa. Mais clareza. Exato, exato. E assim, e quando você vai ter uma notícia não tão boa, você sempre fica pensando, qual que é a melhor maneira de dar essa notícia? Ninguém gosta de dar notícia ruim. Ninguém gosta. Seja por uma doença maligna, seja por uma suspeita de uma doença maligna, seja por uma complicação e eu vou precisar fazer uma reoperação. Ninguém gosta. Mas eu acho que isso a gente vai aprendendo também, e eu continuo aprendendo com isso. É a gente tentar se pôr naquela posição, né? Putz, se eu tiver uma notícia ruim, como que eu gostaria de saber dessa notícia, né? Não gostaria de saber, lógico, não quero ouvir uma notícia ruim, mas preciso, né? Então eu acho que a melhor maneira de a gente tentar compartilhar é tentar se colocar naquela posição. Eu acho que isso faz o seu trabalho ser mais humano, que é o que a gente vê, às vezes, em muitos profissionais, que é o que falta, né? Sim. Às vezes, quanta indelicadeza para dar um diagnóstico a gente vê por aí. Né? Seja para falar de uma infertilidade, né? Eu já escutei algumas situações que você fala, meu Deus, cadê a humanidade? Cadê o coração, o sentimento da pessoa, né? E o modo como a medicina é aqui no Brasil nos permite esse contato. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos. Você vai passar numa consulta com o ginecologista, você passa mais tempo com a enfermeira da sala do que com o ginecologista em si. Né? O ginecologista pouco tem contato. É uma medicina um pouco mais institucional, muito judicializada. Então, existe todas essas proteções que eles falam. Engessada ainda, super engessada nisso. Então, você acaba não tendo vínculo com o paciente. Né? E, cara, o que é mais gostoso do que o vínculo com outro ser humano? Assim, cara, eu tenho a oportunidade de ter vínculo com tanta gente. Sim. Né? E assim, essa conexão traz muito mais segurança e traz muito mais propósito, né? Eu ver um impacto que eu posso ter na sua vida, na vida de XYZ, é muito mais gostoso que qualquer outra coisa. Lógico, eu não vou ser hipócrita dizendo que isso aqui não é minha profissão, não é meu ganha-pão, não é isso que eu não tenho as minhas ambições também. Sim. Lógico, com certeza. Mas assim, de verdade, o que mais retribui, o que mais é gratificante é saber que eu consigo fazer alguma diferença. Né? Então, isso, se eu fosse uma pessoa sisuda que não permitisse essa conexão, eu jamais teria essas oportunidades. Né? Com certeza. E eu até cheguei uma época a falar pro meu esposo, falei, caramba, você tá falando mais com o Dr. Patrick do que eu. A gente ficou brother. Ficaram. Né? Todas as consultas. As brincadeiras agora nas consultas são... As conversas ficaram até mais íntimas entre vocês. Então, assim, eu falei, gente, outro dia eu saí da última consulta, eu falei, amor, dá uma segurada. Ele, não, o Dr. Patrick já tá tudo certo aqui. Agora a gente já conversa sobre tudo, né? Então é legal essa relação. É uma delícia. E não é isso. Relação só comigo, paciente. Você criou com meu esposo, com a minha família, Sim. né? Até você falou sobre, na última consulta, de um dia levar meu filho lá no consultório, até para você explicar o que aconteceu comigo, para ele ver, tirar dúvidas, né? Porque o Daniel acabou desenvolvendo uma preocupação excessiva, né? Sim. Porque ele teve um choque de realidade de, assim, eu posso perder minha mãe, né? Ele chegou a perguntar pro meu esposo, a mamãe vai morrer? Né? É óbvio que a gente teve todo um cuidado ao falar, ao dar as notícias para ele. Tanto que a segunda cirurgia, até falei, né, doutor, que ele estava num período de provas, que eu ia esperar ele passar esse período de provas. A gente contou, assim, 2 dias antes da segunda cirurgia, né? E a gente levou de uma forma leve. Depois que tudo passou, depois que, né, a gente teve a certeza de que
eu estava curada ali, né, depois dessa segunda cirurgia e tudo. Aí eu sentei com ele, contei o que tinha acontecido e tudo. E ele sabe da história do meu pai também, né? Então, gerou um impacto forte. Poxa, minha mãe, né? Então, a gente ainda tem tido uns cuidados com ele. Ele teve que voltar a fazer um acompanhamento psicológico, né? Porque realmente foi uma noção de realidade muito forte para ele. Inclusive, a psicóloga explicou, né, que a idade que ele está, a fantasia começa a diminuir, a realidade começa a aumentar mais. Só que ele teve um choque de realidade muito forte e muito de uma vez. Mas ele segurou naquele período. Aí depois que tudo passou, sabe quando você fica tensa com algo, mas você fala, não, eu sou forte? Aí depois que dá tudo certo e passa, você relaxa e você sente dor no corpo inteiro? Então eu acho que ele demonstrou de uma forma como criança. Só que é como que você lida na cabecinha de uma criança. A gente que é adulto, a gente tem um pouco mais maturidade, né? A gente encara de formas diferentes. Então, você teve a delicadeza até de oferecer um dia no seu consultório para o Daniel ir lá, para você poder conversar com ele. Mas eu também tenho filho, né? E assim, eu sei como... Eu lembro, assim, 2 episódios. Eu tava no colegial? Não tava no colegial ainda. Eu tava no ginásio. E aí, eu nem conheci meus avós do lado paterno, né? Todos com alguma coisa cardiovascular. E aí eu fiquei sabendo que meu pai ia precisar fazer um cateterismo. E eu não sabia o que era direito, eu não sabia se era uma cirurgia, o que era um cateterismo cardíaco e tal, mas eu sabia que era, possivelmente ele ia ter que fazer uma ponte safena. Né? Eu tinha entendido mais ou menos isso, eu tinha uns 10 anos nisso. E eu lembro de eu lá na quadra do prédio, chutando a bola na parede e chorando sozinho. E sem entender direito o que estava acontecendo. Será que eu vou perder meu pai? Né? E aí você se coloca no mesmo lugar. Né? Você não tem como. Né? E eu falei, cara, ele tipo, tem que tentar tornar mais leve aquilo para ele. E teve um episódio que, bem diferente dos seus, chegou para mim em um estágio muito avançado e foi super recente, tem 2 semanas. E eu cheguei em casa e foi um dia que fui buscar a Eva e a Aline ia chegar um pouco mais tarde, eu estava sozinho com a Eva, eu brinco com ela no carro o tempo inteiro, tal, tudo. A hora que a gente chegou em casa, ela me perguntou, papai, você tá triste? Eles sentem, né? E aí eu falei, eu não vou mentir pra ela, eu falei, filho, eu tô, papai tá triste. Por que você tá triste? Aí eu falei, que eu atendi uma mulher que tá muito dodói. Ela vai virar estrelinha? Eu falei, filha, eu acho que ela vai. E é uma paciente jovem, 53 anos, que chegou com câncer bastante avançado já. E assim, chegou já com esse câncer muito avançado. E ela tinha voltado com os exames para mim no consultório. Na hora, você tem que comunicar e você tem que tentar tornar mais leve para ela aquela notícia. Mas você fica impactado, né? Não tem como. Então, eu falei, gente, é difícil. Você tem que tentar, assim, eu não ia mentir para minha filha, porque eu, né, nunca vou mentir para ela, é uma promessa que eu e a Aline temos, a gente nunca vai mentir, a gente sempre vai contar, vamos filtrar o modo como contar, né? Mas eu falei, então assim, a gente tem que se pôr nesse espaço também, né? Então, tipo, imagina ele, tadinho, como saber, a mamãe tá com um câncer, né? Como que isso chega para ele, né? Então, lógico, e assim, continuo de portas abertas. Quando ele quiser ir lá... Já falei que na próxima consulta que a gente tem que fazer de acompanhamento, ele vai comigo, ele já ficou todo animado, tá? Ah, então, bora. Com certeza, eu sou uma pessoa que levava minhas perguntinhas no celular, né? Ele vai levar muito mais. Tá ótimo, pode mandar todas as perguntas. E é difícil essa parte, né? A gente tem que lidar com o que acontece com a gente. Sim. E ao mesmo tempo a gente tem que ser um suporte para os nossos filhos. Com certeza, com certeza. Então ter essa delicadeza até para lidar com eles... Né, a sensibilidade deles também. E essa coisa que você fala de não mentir, a gente tem muito isso em casa, né? Eu sempre falo, eu nunca fui... Não tô aqui para julgar a maternidade de ninguém. Mas existem pais que eu já vi situações que sai escondido, pra criança não ver, aí a criança chora, né? Eu nunca tive esse tipo de atitude. Ó, eu tenho que sair, é assim, assim, assim. Eu sempre falo pro Daniel, eu já menti pra você?
E ele, não. Eu falei, então, vai dar tudo certo. Se eu nunca mentir, não vai ser agora. E não falando só da minha situação de saúde, eu tô falando da relação Sim. mesmo, né? De mãe e filho, pai e filho. Então, realmente, é muito importante eles terem essa segurança de que eles podem confiar na gente, né? Com certeza. Mas acaba impactando, não tem como. Não tem como. É aquilo que eu falei, não tem como a gente separar o emocional, né? O emocional vira na gente, né? Você acompanhou outro episódio, a Ana mesmo comentando, num episódio de depressão, ela ganhou quase 40 quilos, né? Então, o emocional tem um papel importantíssimo, né? Então, a gente precisa tratar o emocional, cuidar do emocional também, né? E essa questão da endometriose, é engraçado que quando eu falei sobre a cirurgia, quantas e quantas pessoas, mas o que é endometriose? Né? As pessoas não têm conhecimento. É importante saber. E quando eu tive eu comentei que eu fui convidada para falar sobre o Outubro Rosa com uma amiga minha, eu acho que, obviamente, que o câncer de mama foi o que abriu as portas para o Outubro Rosa, mas eu acho que é importante a gente falar que o Outubro Rosa tem que ser a saúde da mulher. Sim. Né? A gente tem que olhar um todo da mulher. A gente é uma máquina aqui dentro, a gente tem oscilação hormonal todo mês, uma hora a gente tá bem, outra hora cai, outra hora a gente tá chorona e assim vai, né? Então, é sobre sentir o nosso corpo, é sobre a gente entender o que está acontecendo, procurar ajuda, questionar, não achar que tudo é normal, né? As dores que a gente tem não é normal. Eu convivi por muitos anos com dor, achando que era normal. Às vezes você escuta, é frescura. Quantas vezes eu também já estava em viagem de família e eu fiquei num quarto porque eu estava com cólica e o churrasco rolando lá e eu no quarto, com uma enxaqueca brava, com dor, com cólica e não aproveitando momentos, né? Situações de ficar na cama, de ter que desmarcar compromisso, de ficar na cama. E hoje eu entendo muito mais os meus sintomas, né? Tudo aquilo que antes eu não identificava, né? Que era por conta da endometriose, hoje eu consigo identificar. Né? Então, realmente ter essa consciência do que é e propagar isso, né? Então, é engraçado que eu fui sábado passado tomar café com as minhas amigas. E aí uma delas falou assim pra mim, ai amiga, eu falo muito do que aconteceu com você, né? Já contei pra minha mãe, pras meninas do meu trabalho. Então, olha como eu falar pra uma amiga minha, como a informação se dissipa, né? Como a informação se propaga. Sim. Né? Então, isso é importante. Então, até uma outra amiga minha, que também estava tendo muitas dores, ela levou procurar médico, ela foi na médica dela, doutora, eu tenho endometriose, vamos investigar, eu quero saber tudo, eu quero ver tudo o que tem aqui de problema. Então, você vê que como o que aconteceu comigo, as outras amigas, pessoas próximas, pessoas que eu nem conheço, sabem do que aconteceu comigo, e aquilo vai se espalhando. Então, Com a gente certeza. precisa ser essa rede de comunicação, né? Essa corrente do bem, né? Você ouviu a Naila, né? Ela tava na manicure e ela ouviu a história. Você já investigou em endometriose? Mas é isso, né? Acho que a gente tem esse papel importante de tentar falar, estar com os ouvidos atentos, levar a informação. As pessoas precisam ouvir falar sobre. Né? Ouvindo falar sobre já é um grande caminho andado. Porque ouvindo falar sobre, putz, você desconfia. Né? Quando eu falo, eu não preciso de um centro especializado de endometriose em cada esquina. Não. Mas eu preciso de ginecologista geral lembrando da doença. O ginecologista geral, ele lembrando, ele desconfiando, ele pode já investigar, ok, que seria o mundo ideal, mas se ele já encaminhar, já vai ser um grande caminho andado. É o que foi no meu caso, né? Que a ginecologista falou que eu tinha um princípio de endometriose. E hoje eu entendo que ela poderia ter falado assim, olha, eu não tenho essa especialização, mas eu posso te indicar profissionais aqui. Sim. Para mim aparenta ser isso, mas tenha certeza. Né? Então, eu confiei ali, né, no trabalho dela. É um princípio, daqui a pouco isso aqui resolve. Não tinha muito conhecimento da doença, né? Não tinha investigado nem nada. Como eu tinha confiança no trabalho dela, eu nem fui atrás de informação. Talvez... se eu tivesse ficado com a pulga atrás da orelha lá, né? Talvez eu tivesse olhado na internet, nossa, esses sintomas aqui eu tenho, talvez eu tivesse tomado outros rumos. Mas voltando novamente ao que eu disse, né? Acho que tudo acontece no tempo certo. Então, era para eu passar por tudo isso agora. Né? E importante realmente, onde eu passo, eu falo.
Hoje eu consigo falar sobre o que aconteceu comigo de forma aberta, né? Então, para mim é muito importante. Quanto mais eu repassar essa informação, melhor. É melhor. Eu penso que a gente pode plantar uma sementinha onde a gente passa. E que seja a sementinha do bem. Exatamente, exatamente. Fê, acho que não tem como não se emocionar com a sua história, né? Acho que todos que estiverem nos assistindo, ouvindo aqui, vão ficar impactados. Mas eu queria que você tentasse deixar uma mensagem final aqui. Tá. Queria falar para as mulheres se atentarem sempre ao que sentem. A gente fala, a mulher tem intuição, né? Mas não é questão de intuição, não. É do que a gente sente no corpo, né? A gente, às vezes, uma menstruação que vem um pouco mais intensa, a gente fala, deixa passar, depois eu vou no médico. A gente se priorizar também. É importante a gente se priorizar. Com certeza. Porque se a nossa saúde está bem, a gente consegue estar bem para tudo, né? A minha saúde estava debilitada, quantas vezes eu fiquei de cama, sem cuidar do meu filho direito, porque eu estava com dores, né? Impacta na minha casa. Com certeza. Né? Eu, por fazer tudo dentro de casa, imagina eu estando de cama. Né? Então, é importante a gente se cuidar, a gente se ouvir, a gente buscar bons profissionais. No meu caso, passei por uma profissional que talvez não me deu um direcionamento correto, mas eu tive uma físio que virou uma anja que me colocou você no caminho e que as coisas se encaminharam, né? Então, teve alguma desconfiança com o médico ou não se sentiu segura com um diagnóstico, procura outra informação, vai buscar na internet, vai buscar na IA, qualquer coisa que faça você identificar aquilo que você está sentindo, né? Então, acho que o importante é a gente pensar na mulher, que a gente não é essa coisa indestrutível. Nós somos um ser humano, nós temos sentimentos, nós temos dores, nós somos impactadas por essas dores. E se a gente cuida, e muitas vezes a tempo, a gente pode ter uma cura de uma doença, né? Então, a gente pode evitar muitas consequências. Talvez a minha endometriose lá atrás tivesse sido mais fraca, ou uma cirurgia menos invasiva, um tratamento clínico. Então, qualquer sinal diferente no seu corpo, já acende o alerta. Quando for num retorno com o médico, comenta. Então, é o que eu falo para as mulheres. Se escutem. Vejam, sintam o que vocês estão passando no momento. Eu acho que isso é o que é mais importante. E procurar informação, doutor. Acho que sem informação também... Eu espero que a endometriose seja cada vez mais propagada, porque tem muitas pessoas que acredito que tenham nascido e morrido com a doença e nem sabiam. Nem souberam. Que carregavam isso e sofreram durante uma vida toda. Isso é muito triste. Eu levei muitos anos também para ter esse diagnóstico. Sofri por muitos anos. Então, acho que quanto mais precoce a gente descobrir algo, seja endometriose, seja um câncer, né? É positivo para a gente, né? Para a nossa qualidade de vida. Com certeza. Acho que é isso que tem que ficar de mensagem final, né? A gente sempre buscar qualidade de vida, né? Se a gente está percebendo que algo está errado, vá atrás, né? Não deixe de lado. Vamos procurar uma qualidade de vida, né? Não sentir dor, conseguir se relacionar com os familiares, com os amigos. Acho que isso é importantíssimo. A gente não pode menosprezar, né, os sinais que o nosso corpo nos dá. Essa é a palavra, menosprezar, porque muitas vezes a gente deixa passar. A gente vai passando e quando vê, passaram-se anos e anos e você ficou postergando aquilo e depois a consequência é muito maior, né? Sim. Fê, muito obrigado por compartilhar aqui com a gente. Acho que todo mundo ficou super impactado, emocionado aqui. E vocês que nos assistiram até agora, obrigado e fiquem ligados nos próximos episódios.